No Bahia Empreendedora de hoje, estamos recebendo o gerente da Big Loja, Fábio Richard, uma indicação da CDL aqui de Teixeira de Freitas, para estar falando um pouquinho sobre o cenário econômico, os impactos na empresa em que atua, no ramo de atividade em que atua. Ele vai esclarecer alguns pontos, na sua visão, desses impactos e como tem lidado para solucionar estas questões. Fábio, seja bem-vindo ao Bahia Empreendedora. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite à CDL e à TV Abrolhos por estar abrindo essa porta para a gente estar falando sobre a nossa empresa. Então vamos lá, vamos aqui saber de que forma tem acontecido lá na Big Loja o enfrentamento a esses desafios, e as soluções. Começando aqui, o cenário econômico atual, tem sido bastante desafiador. Isso aí todos sabem, Quais foram os principais impactos que você percebeu na sua empresa? Em primeiro passo, a gente sente muito isso dentro do nosso próprio time, O time fica um pouco receoso, como que as coisas estão acontecendo, muita notícia chegando, e a gente vai trabalhando essa hipótese de não deixar isso para eles abalar, primeiro passo. Eles têm que estar ativos, conectados com o certo, pelo certo. E aí, dentro das oportunidades, a gente olhando o próprio cliente, ele veio um pouco mais receoso, No primeiro trimestre, ele ficou um pouco mais receoso da questão de compra. E aí, dentro da nossa estratégia, a gente foi usando a estratégia da promoção, a estratégia de uma condição diferente, um prazo diferente, para a gente sanar essa grande dor aí que estava nesse início de ano, que todo mundo colocou que 2025 seria impossível para o comércio. E nada é impossível, do meu ponto de vista. A gente precisa administrar os pontos, e falhas vão existir, natural, mas automaticamente a gente já tem que assumir essa responsabilidade de tomar decisões. Uma coisa importante é saber lidar, Fábio, com a questão dos custos operacionais, a gestão financeira da empresa, Agora, com as altas taxas de juros e, no caso, a inflação, como tem lidado? O ponto-chave aí é você pegar um time que te traga resultado, o ponto-chave, que se você tem um time te dando resultado, não importa o cenário econômico. O time tem que estar bem, ele tem que responder às nossas necessidades de execução de trabalho. A gente olha para o quantitativo de colaboradores, você vai analisar se é necessário tudo aquilo, se não, a gente tenta reduzir, de alguma forma, mas o último ponto é mexer nesse cenário e tenta comprar melhor. Acho que compra é importante, você tem que tentar um fornecedor com um valor menor, você tem que tentar um fornecedor com uma condição de prazo melhor, nesse ponto aí que eu acho que é a hora da virada de chave para você ter um produto bom e entregar o resultado, que é o ponto-chave que a gente trabalha para isso, A gente compra, vende, recebe e pensa em lucro para manter o negócio aberto. Agora, Fábio, está em todas as mídias aí, as questões globais. A gente tem visto aí taxas de forma unilateral, Unilateral. E pegou muitos governos de surpresa, Deu as ações que vêm acontecendo nos últimos meses, E você acredita que o Brasil ele está resiliente ou ele está vulnerável a essas questões globais? A questão global é muito difícil falar sobre ela porque a gente vive muito local, Mas por as redes sociais hoje está muito ativa, Instagram, Facebook e outras, as mídias nacionais também estão falando sobre isso. A gente vê dois lados, muitas vezes isso é um grande problema. Administrar essa aí, a gente tem que fazer o nosso melhor dentro desse cenário. Mas olhando para o Brasil, olhando pelo que eu entendo sobre isso, que é muito pouco até, não sou muito político nesse sentido, eu vejo que o Brasil está sendo resiliente por um sentido, mas está sendo muito vulnerável por outro. A vulnerabilidade está, no meu ponto de vista, esse combate entre os poderes. Tem muito conflito, Você pega lado direito, lado esquerdo, esse sentido aí nunca é bom no meu cenário. Mas você vê na parte produtiva, o Brasil é resiliente mais, Hoje o Brasil produz para o mundo, A gente não produz para o país, Então acho que nessa aí que a gente bate forte, que o Brasil é muito resiliente. A nossa matéria-prima mesmo que chega na nossa empresa, a gente tem do couro, que é a parte de calçado, a parte de confecção que demanda do algodão e etc. Você não vê falta, Então, porque o Brasil produz, Seria falta lá fora se o Brasil deixasse de produzir, entendeu? Certo, se falando sobre questão aí de couro, vamos lá, a cadeia de suprimentos, Sim. A cadeia de suprimento, logística, Em especial aqui as mudanças que ocorreram após a pandemia, como afetou aí, no caso, a Big Loja? A pandemia, na verdade, ela teve dois pontos muito importantes. Teve o lado negativo, que ela é natural, todo mundo sofreu, São impactos muito relevante até de emocional, muita gente até adoeceu por conta desse sentido, mas teve o outro lado, que o povo começou a acreditar
que dava certo, mesmo com pandemia, começou a lutar. Eu mesmo fui um dos caras que vestia a camisa, fui para cima, fiz o meu trabalho. Teve o conhecimento e o medo, sim, daquele momento ali, mas ela trouxe os desafios e os desafios, eles são bons, né? A gente precisa de desafios para sobreviver. Estar aqui para nós é um desafio, acaba sendo, né? Então, a gente fez um bom trabalho nessa pandemia, teve uma virada de chave em algum momento ali, a parte digital, né? A gente sofreu, sim, com a falta da entrega de um produto, teve esses momentos de dificuldade, mas eu considero que não foi nada que coloca como negativo ao extremo. Teve, sim, uma porcentagem, sim, de negatividade, mas teve muitas coisas boas também. Você já acabou linkando a próxima pergunta que eu ia fazer com você sobre a questão da parte digital, né? Sim. Com a aceleração da digitalização, né? Sim. Como a sua empresa se adaptou, no caso, a essa questão? Foi positivo essa questão digital ou não? Cara, a digitalização antecipou, às vezes fala em 10 anos, né? Mas eu acho que é mais, né? Eu acho que teve coisa que antecipou muito. Na minha empresa, automaticamente eu tive que me adaptar à situação de um atendimento hoje via WhatsApp, Instagram. Acho que a ferramenta Instagram, ela estava em um nível A e ela bombou, né? Ela passou para um nível muito alto. Em porcentagem, ela é conhecida 20%. Hoje ela está 100% conhecida a nível mundo, né? E a gente usamos nossas estratégias. Hoje nós temos colaboradores só para cuidar dessa parte, do WhatsApp, o Instagram. Alimenta muito a questão de você mostrar a sua loja sem o cliente estar dentro dela, né? E a gente hoje tenta fazer o máximo possível de um bom atendimento nesse cenário. Isso é importante falar porque a gente vê que é desde o pequeno, do menorzinho lá, estão utilizando essas ferramentas, as maiores, as marketplaces, tudo mais aí, estão utilizando essas ferramentas digitais. E tem muita gente que deixou de ser CLT para se tornar um digital influencer, se tornar um marqueteiro, entre aspas, né, de alguma forma, usando essa ferramenta. E hoje não precisa nem estar prestando conta mais em empresa ou trabalhar de CLT, né? Muita gente se tornou autônomo dentro desse cenário que a pandemia abriu esse leque aí. Agora, Fábio, para a gente encerrar aqui, como você enxerga o futuro do setor em que você atua aí nos próximos anos? Especialmente diante das incertezas econômicas, é claro, que a gente vive aí nessa questão, qual será o próximo passo, qual será o próximo ato global ou caseiro aqui, né? Sim, sim. Que vai acabar impactando de alguma forma aqui. E como você já tem se preparado para esses momentos que possam surgir? Os momentos difíceis, eles vão surgir diariamente, isso é natural, né? Toda segunda-feira a gente fala assim, é um novo desafio. E para mim, eu considero que a gente tem que continuar trabalhando da forma que a gente está, sem margem de erro. A margem de erro tem que ser o mínimo possível. O que é a margem de erro que eu considero? É você comprar mal, você vender mal, você não ter um time muito bom para dar retorno. Hoje eu tenho 35 colaboradores, são todos top? Nem todos. Eu preciso de melhorar aqueles que não estão no nível daquele top. E a gente vem trabalhando dentro desse cenário porque eu tenho que preparar esse time para ele estar com satisfação de estar ali, conectado comigo, com meus resultados, conectado com o ponto-chave que é atender o cliente com satisfação. Hoje, se você não atende o cliente físico bom, ele vai lá para as redes sociais da vida ou para o site e compra. Chega na casa dele com 3 dias e etc. Então a gente tem que tentar melhorar o máximo possível esse atendimento físico, porque ele vai ficar cada dia mais escasso pela digitalização na mão de todos os clientes, né? Você falou aí, né? Surgiu mais uma pergunta aqui. Pode ficar à vontade. Tá certo? E é interessante, porque você fala muito sobre a questão da ponto-chave, né? Você gosta de utilizar esse termo. E nas empresas existem, na maioria das grandes histórias das empresas, a gente ouve falar a virada de chave. Essa virada de chave. A Big Loja, quando foi a virada de chave? Que houve a grande mudança, como posso dizer, o start aqui. Não, é assim que a gente vai trabalhar agora. É assim que vai ser executado. A gente tem uma história muito grande, né? Meu diretor tem muitos anos que começou o projeto Big Loja, né? Não é só Big Loja, são outros nomes de loja também. Mas quando iniciou tudo lá atrás, ele sabia que uma hora ele ia chegar ao nível de ficar grande, né? Se tornar aquele cara do nível que ele está hoje. Quando a gente teve uma oportunidade, a gente passou a comprar como grupo, sim, mas em um evento específico que existe lá em Goiânia, que chama Goiânia Cal. A gente passa 5 dias comprando. É uma imersão de compras. A gente fica lá 5 dias comprando, só pensando em comprar. Não, ali é só compra mesmo. Então, quando a gente passou a ter esse movimento em 2019 e 2020, quando teve a pandemia, até a gente estava começando esse evento lá, para nós foi importante. E ali, para mim, considero que a gente teve acesso a muitas marcas.
Hoje as grandes marcas nível mundial têm dentro da minha loja, através de quê? O potencial de compra que o grupo tem. Então as empresas buscou nós para vender, não foi nós que foi correr atrás deles, entendeu? Então os fornecedores, eles chegaram e bateram na nossa porta. Aí sim foi uma grande virada de chave. E a pandemia, a gente aprendeu a digitalização, a venda online, entre aspas, porque nosso físico é muito mais forte que o online, mas o online caminha junto. Mas assim, dentro da situação pandemia, a gente viu o tamanho do que a gente era como grupo, né? Chama Grupo do Wilson. O Wilson é o nome do diretor. E aí ele se tornou o Grupo do Wilson e nós trabalhamos em 70 lojas hoje no Brasil e compramos como uma única loja, né? Porque é só um único dono, né? Mas aí nós temos uma força gigantesca junto aos fornecedores. Pronto. Fábio, a gente gostaria de agradecer, nós aqui do Bahia Empreendedora, a sua presença aqui, agradecer a CDL, né? Sim, com certeza. Agradecer a CDL por nos proporcionar esse momento aqui com você, um grande gestor. Muito obrigado. De uma loja, de uma rede tão importante aqui, salutar aqui na nossa cidade e no Brasil. Né? Amém. Eu estou à disposição sempre, quando vocês precisarem. A CDL eu quero agradecer imensamente a oportunidade de estar aqui. Deixar aqui nossas redes sociais, Big Loja TX, nosso Instagram. Fica à vontade, vai conhecer a nossa loja. E físico, a gente fica aqui de frente ao Banco Itaú, Farmácia Indiana, aqui no coração da cidade. Aqui. É isso aí, conversei com o Fábio Richard, gerente da Big Loja, aqui em Teixeira de Freitas, contando um pouquinho de como tem enfrentado os desafios e também buscado as soluções para se empreender aqui em Teixeira de Freitas e no Brasil. Valeu. Fiquem com Deus.